Boa noite, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Bom, lá vamos nós aqui para mais uma aula de parasitologia, né? Como o sistema estava um pouco travando ontem, né? E não podemos entrar, não conseguimos entrar ao vivo, né? Eu resolvi gravar hoje um vídeo, né? Para já postar para vocês, tá? Então, por isso que está sendo gravado esse vídeo. Para que nós demos continuidade ao que estávamos falando na semana passada, certo? Então, na semana passada, nós paramos aqui falando quais os eumintos, né? Quais os parasitas intestinais que a gente vai estudar agora no decorrer desse semestre, né? Quais os grupos de parasitas eumintos, né? Os eumintos que a gente vai estudar nesse decorrer. Então, Ascaris, Trichuris, Enterobis vermiculares, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale e Necator americanus, que faz parte do grupo dos ancylostomídeos, e a larva migrans, né, tanto cutânea quanto visceral, certo? Então, nós paramos aqui. Então, para a gente dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo evolutivo dos parasitas, né? De que maneira os parasitas conseguem passar, né, por toda a etapa da vida, né? De que maneira isso ocorre? Então, nós vamos falar que existem dois tipos de ciclo, que é o chamado monoxeno ou monoxênico e o ciclo heteroxeno ou heteroxênico, tá? Existem esses duas nomenclaturas, ambas corretas. Ciclo monoxênico, eu prefiro falar assim, então, né? Ciclo monoxênico, por exemplo, o ciclo que o Ascaris lumbricoides realiza. Então, mono significa um, né? Então, a gente vai ver que somente um hospedeiro existe aqui. Vou até colocar aqui no canto. Somente existe a interação entre um hospedeiro, né? Já no ciclo heteroxênico, existem dois hospedeiros aqui atuando, né? Interagindo entre si, que é o que a gente chama de hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, certo? O HI e o HD, né? Que a gente usa essas siglas aqui, ó. HI e HD, né? Hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário, né? Então, o hospedeiro intermediário, geralmente, é um hospedeiro invertebrado, né? Por exemplo, a gente vai ver a esquistossomose, né? Existe um caramujo, né? Lá, um molusco, né? Um tipo de molusco, né? A Bionfalaria, que funciona como um hospedeiro intermediário. Já o hospedeiro definitivo, geralmente é um ser vertebrado, né? Então, muitas das vezes, o homem, né, mesmo. Então, essas são as diferenças bem básicas entre hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Então, o hospedeiro intermediário sempre vai ser um ser invertebrado e o definitivo sempre um ser vertebrado, um organismo vertebrado, certo? Então, são diferenças bem pontuais que a gente tem que trazer aqui quanto ao ciclo, certo? Os parasitas ainda, pessoal, podem ser classificados em alguns tipos, né? Olha só que a gente vai entender agora. Tipos são esses. Os parasitas, eles podem ser chamados facultativos, né? São aqueles que têm vida livre, mas também podem parasitar um organismo vertebrado. Podem ser obrigatórios, como, por exemplo, o carrapato. Né? Se a gente pensar, o carrapato, ele é um parasita obrigatório. Ele precisa estar presente, né, no cão, parasitando o cão. Parasitas estenoxenos, que atingem apenas uma espécie de hospedeiro. Então, por exemplo, parasita que só atinge o homem, né? E os parasitas eurixenos, que podem atingir diversas espécies de hospedeiro. Então, se a gente falar assim, esse parasita, ele parasita tanto o homem quanto, sei lá, o porco, né? Então ele é um parasita eurixeno, tá certo? Então eles podem ser classificados quanto a esses tipos. Facultativos, que têm vida livre, mas, né, facultativo, ó, não é obrigatório. Pode também parasitar, obrigatório. Estenoxeno, que só parasita uma espécie de hospedeiro. E eurixeno, que parasita diversas espécies de hospedeiros, certo? Outra classificação que a gente tem, né, também que é feita, é quanto ao habitat, tá? O habitat, né, dos parasitas, eles podem albergar diversos órgãos e tecidos, né? Isso vai da preferência do parasita. Então, ele prefere, por exemplo,
albergar, atingir o fígado, por exemplo, né? Então, ali no fígado, ele vai causar todos os processos patológicos ali naquele tecido hepático, né? Ele alberga a circulação, corrente sanguínea, né? O vetor, por exemplo, da malária, né? Se a gente pensar, circulação, né? Corrente sanguínea, ele fica ali, né? Então, também pode, obviamente, né? Ter todas as consequências, né? Que vai demonstrar ali através dessa circulação e assim por diante. E classificar, né? Esses parasitas conforme o seu habitat e também conforme o mecanismo de transmissão de cada um deles é extremamente útil mesmo, né? Porque a gente consegue, de certa maneira, de que maneira que deu a transmissão? Foi por... aqui eu vou falar o termo, mas a gente não fala na parasito picada, tá? A gente fala aqui repasto sanguíneo. Então, o mecanismo de transmissão dessa doença foi pelo repasto sanguíneo. Ou seja, anotem esse termo aí, repasto sanguíneo, ou seja, foi pela picada. Então, se foi pelo repasto sanguíneo, então não pode ter sido, por exemplo, uma amebíase, né? Então, pode ter sido um vetor da malária, por exemplo, um plasmodium, né? E assim por diante. Então, essa classificação é útil, mas, por outro lado, olha só, é bastante artificial, né? Então, por quê? Ameba e lombriga. Ambas, o mecanismo de transmissão de ambas se dá pela água, né? Alimentos contaminados, certo? Né? Transmissão que chama de fecal oral, né? Então, por conta disso, é complicado, né? De distinguir se é uma amebíase, se é uma ascaridíase, certo? Então, por quê? Porque o mecanismo de transmissão é o mesmo, mas para outras doenças isso pode sim ser útil, ok? E quanto à classificação zoológica, nós classificamos aqui só os protozoários, que vocês já viram, né? Vou só relembrar, flagelados, amebas, esporozoários, né? E ciliados, conforme o que eles apresentam, que cada um deles apresentam. Ainda, quanto aos metazoários, que agora entra na nossa parte, né? Então, dentro dos metazoários, a gente tem os eumintos, certo? Chamados eumintos chatos e eumintos filiformes. Esse eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. Então, os eumintos chatos, né? Chato mesmo no sentido, né? De serem... vocês vão imaginar um macarrão talharim, né? Ele é chatinho, né? Então, os eumintos chatos pertencem ao filo dos plateumintos, tá? Porque são chatos, né? E os eumintos filiformes, que são parecendo macarrão espaguete, pertencem ao filo dos nemateumintos, ou nematoda, certo? Então, esses dois parasitas aqui, essas duas classificações, esses dois tipos de metazoários, é o que vai nos importar nesse momento. Existem os moluscos, os carrapatos e os ácaros, que também entram nesse grupo, e ainda os artrópodes, certo? Então, aqui a gente pode classificar, né, esses seres, né, dentro dessa classe de metazoários. Aqui só para mostrar um pouquinho de cada grupinho, né, que a gente falou um pouquinho lá atrás, dos ectoparasitas, que são aqueles que ficam de fora, né, parasitam, ali ficando mais de fora, né, não adentrando, por exemplo, o piolho. Aqui o piolho, né, é um. O parasita que causa a sarna, também o Sarcoptes scabei. E o Ptirus pubis, que também ele é chatinho assim, né. Então, são ectoparasitas. Aqui não tá aparecendo também até o carrapato, né. Mas ele também né, um ectoparasita, né. A gente pode lembrar dele também, né. Então, todos esses que nós estamos vendo aqui, né, são todos esses parasitas que geralmente albergam, né, ficam de fora. Esse daqui, ó, que eu Ptirus pubis aqui, ele é uma espécie de piolho também, tá bom? Vocês podem ver que eles são bem parecidos, né, mas é o chamado piolho da pubis, né. Piolho caranguejo, ele é responsável por, né, ficar ali na região pubiana, por isso pubis, tá? Então, ele é um ectoparasita, não deixa de ser, porque fica ali mais externo, de fora. Existem os parasitas cavitários, né, que ficam, obviamente, dentro das cavidades. Então,
dentro de órgãos e vísceras ocas. Então, nós temos a entamoeba histolítica, por exemplo, que fica, né, parasitando o intestino, tá aqui, ó, vou até sublinhar o intestino. E a Giardia duodenale, que também parasita o intestino. Então, por isso são chamados de parasitas cavitários, porque lembram cavidades, né? Bem tranquilo de entender isso aqui. Parasitas que esse nós não vamos estudar, mas falando da classificação, parasitas cavitários também, mas que ficam ali parasitando vagina e uretra, como tricomonas vaginalis, que é muito comum, né? A tricomoníase em mulheres. E além outros ainda que parasitam o intestino, esse nós vamos estudar, o Hymenoplex nana, olha só, com 4 ventosas aqui, né? Eu acho ele engraçadinho, eu acho ele bonitinho assim, né? Parece que ele tem 2 olhinhos, né? E 2 boquinhas. Brincadeiras à parte, né? O Hymenoplex nana, então, ele é um euminto, né? Como a gente tá vendo, fazendo parte do plateuminto, então ele é um parasita, um euminto chato, né? E a tênia. A tênia também é um euminto chato, né? Porque também faz parte dos plateumintos. A tênia, né? Que causa a teníase, né? Aquela doença do porco, né? Através da carne de porco lá, que a gente vai falar sobre ela também. E temos os nemateumintos, né? Que são aqueles vermes que têm o corpo mais filiforme, né? Então, viu como quando eu falei, parecendo um macarrão espaguete, parecendo um macarrão de aquela comida yakisoba, né? Então, assim, é bem parecidinho, né? Também parasitam o intestino. E aqui a gente tem o exemplo, portanto, do Ascaris lumbricoides, né? A lombriga, a famosa lombriga. E aqui do Enterobis vermiculares, que é o famoso oxiurus, que causa aquela coceira anal, né? Aquele prurido anal, aquela coceirinha do bumbum, que todo mundo já teve, né? Então, todos eles também são cavitários, porque também adentram, atingem o intestino, e fazem parte do grupo dos nemateumintos, os parasitas filiformes e não chatos, né? Certo? Além desses, a gente tem os parasitas de sistema circulatório e linfático, né? Alguns deles a gente tem, nós vamos estudar esse daqui, a Wuchereria bancroft, que são as chamadas filárias, causador da elefantíase, que acho que todo mundo já viu. Temos o Schistosoma mansoni, né? Causador da esquistossomose, que atingem ali através das veias do sistema porta-hepático. E os trypanosomas africanos, isso a gente não vai ver, né? Que também atinge o sangue, certo? Então, todas essas classificações são classificações segundo o habitat, tá? Esses aqui nós não vamos ver, vocês possivelmente já estudaram na parasita anterior. Então, nós temos os parasitas intracelulares, que só são os protozoários, então não é o nosso foco de estudo, né? Estudar os protozoários, alguns aqui, toxoplasma, plasmodium, e assim por diante, certo? Então, pessoal, entender esse mecanismo de transmissão, ele é bem importante também, tá? Como a gente falou lá atrás, né? Um dos aspectos principais mesmo dessas parasitoses são isso, né? Quais os mecanismos de transmissão e também de disseminação, de que maneira isso aconteceu, de que maneira foi transmitido. E aí, falando dessa transmissão, existem modos de transmissão diretos e também indiretos. Então, os diretos, quando é passado de pessoa a pessoa, né? Ou pelo contato com as sarnas, né? Teve toque, congênita, da mãe para o filho, como, por exemplo, a toxoplasmose, ou de forma sexual, como a tricomoníase, né? Ou tricomonose. E por métodos indiretos, né? Então, quando eu tenho algum vetor, como, por exemplo, uma mosca, né? Um carrapato, um mosquito, por exemplo, da malária, um vetor é o mosquito, né? Ou através da água contaminada, do alimento contaminado, isso é um método indireto, ou ainda através dos chamados fomites, né, que são aqueles objetos de cunho pessoal. Então, uma escova de dente, né, é um objeto de cunho pessoal, uma toalha, por exemplo, de banho, né, e assim por diante, certo? Então, nós temos aí alguns mecanismos, tanto direto quanto indireto. Tudo bem? Então, a gente vai encerrar por aqui, e no próximo momento a gente vai já entrar, né? Porque aqui eu tinha até colocado, na verdade vocês estão vendo aqui que eu até repeti, vou tirar, né? Então, no próximo momento, nós vamos entrar mesmo com a parte de cada parasita. Nós vamos falar primeiramente sobre o Ascaris lumbricoides, vai ser o primeiro parasita que a gente vai estudar, tá? E
E aí depois a gente vai dar continuidade a outras parasitoses, certo? Espero que vocês tenham entendido essa introdução da parasitologia bem tranquila, né? Acho que não ficou tantas dúvidas, né? Não ficaram. E caso tenha ficado, a gente vai estar aí para respondê-las, tá bom? Então, muito obrigada, turma. E até o próximo encontro. Fiquem com Deus e até mais.